As boas bactérias são aquelas que vivem em simbiose com o nosso corpo. Elas se alimentam de frutas, vegetais, grãos, feijões, enquanto na desbiose, as bactérias ruins podem contribuir para o desenvolvimento de doenças, e elas se alimentam de carne, junk food, fast food, peixes, laticínios e ovos. As dietas típicas do Ocidente podem dizimar a nossa boa flora intestinal saudável. Nós vivemos com trilhões de seres simbiontes, bactérias boas que vivem em simbiose com o nosso organismo. Nós os ajudamos e eles nos ajudam. E os estudos demonstram que um mês de dieta plant-based leva a um aumento das bactérias boas e uma diminuição das ruins, os chamados patobiontes, bactérias causadoras de doença. Dado o desaparecimento dos patobiontes intestinais, é de se esperar uma redução da inflamação intestinal. Então, os pesquisadores mediram as concentrações de um biomarcador sensível de inflamação intestinal, a lipocalina do tipo 2, nas fezes de seres humanos. E um mês de alimentação saudável levou a uma diminuição significativa, sugerindo que a homeostase microbiana, ou equilíbrio, por uma rigorosa dieta vegetariana, vegana ou plant-based, levou a uma redução da inflamação intestinal. E esse reequilíbrio pode ter desempenhado um papel na melhora dos parâmetros metabólicos e imunológicos. Em uma dieta à base de carne, você tem o crescimento de espécies associadas a doenças, como a Bilophila W, que está associada à doença inflamatória intestinal, a Listeps P, que é encontrada em abscessos e na apendicite, e assim uma diminuição das bactérias que comem fibras. Se você comer fibras e as bactérias que comem fibras se multiplicam, logo temos mais ácidos graxos de cadeia curta que têm propriedades anticâncer e anti-inflamatória. Agora, coma menos fibra e nossas bactérias que comem fibra morrem de fome. Elas são o que comemos. Se você come mais fitatos, sua flora intestinal fica muito boa em quebrar fitatos. Os cientistas presumiram que isso era porque nós estamos selecionando naturalmente as populações de bactérias no intestino. Mas, o que parece, a nossa dieta pode ensinar velhos truques às velhas bactérias no nosso intestino. Há um tipo de fibra na alga nori que as nossas bactérias intestinais normalmente não conseguem digerir. Mas há algumas bactérias no oceano que comem essas algas e têm uma enzima para fazer esse tipo de digestão. Quando foi descoberto que essas enzimas estavam presentes no intestino da população japonesa, isso trouxe um mistério. Claro, o sushi é comido de cru, e por isso algumas bactérias das algas marinhas podem ter chegado até o intestino. Mas como essas bactérias marinhas poderiam prosperar dentro do nosso intestino? Não, elas não precisavam. Elas simplesmente transferiram essas enzimas que fazem a digestão do nori para as nossas bactérias intestinais. Dessa forma, o consumo de alimentos com bactérias ambientais associadas é o mecanismo mais provável que promoveu essa atualização das enzimas em nossa microbiota intestinal, quase que uma atualização de software. Temos o mesmo hardware, as mesmas bactérias intestinais, mas elas apenas atualizaram o seu software para digerir algo novo, no caso, esse tipo de fibra das algas nori. Mas o hardware também pode mudar. A razão pela qual isso é chamado pelo artigo de O caminho para o coração de um homem é através de sua microbiota intestinal. É porque eles estavam falando sobre o temal, a trimetilamina N-óxido. Algumas floras intestinais podem pegar a carnitina presente na carne vermelha, que nós comemos, ou a colina, concentrada em laticínios, frutos do mar e ovos, e convertê-las em um composto tóxico que pode levar ao aumento do risco da incidência de infarto, derrame e até mesmo morte. Isso explica porque as pessoas que comem uma dieta à base de plantas têm uma menor concentração dessas toxinas no sangue, mas elas também produzem menos toxinas, mesmo se comer um bife. Você não observa esse mesmo tipo de conversão de toxinas nessas pessoas, o que sugere uma resposta adaptativa da microbiota intestinal em indivíduos onívoros. Então, elas são o que nós damos de comer. É como se você desse às pessoas ciclamato, um adoçante artificial sintético, onde a maioria das bactérias do nosso intestino não sabe o que fazer com ele. Mas se você der ciclamato por 10 dias e selecionar
As poucas bactérias que se deram bem com esse novo composto químico sintético, eventualmente, 3/4 do ciclamato que você ingere é metabolizado pelas bactérias em um novo composto, chamado diciclohexalamina. Mas basta parar de ingerir ciclamato que essas bactérias voltam a morrer. Infelizmente, a ciclohexalamina pode ser tóxica e por isso ela foi banida em 69 pela FDA, apesar das propagandas da época dizerem que era seguro. Mas se você ingerir ciclamato de vez em quando, ele não vai se transformar em ciclohexalamina, porque você não teria alimentado a flora intestinal que se torna especializada em degradá-lo. E o mesmo acontece com o temal. Aqueles que comem carne vermelha, ovos e frutos do mar só de vez em quando, presumivelmente produziram pouca toxina, porque eles não estavam cultivando as bactérias que produzem essas toxinas.